Olá, pessoal! Eu trago uma aula sobre o magnetismo e o eletromagnetismo, onde nós podemos aplicar esses conceitos no contexto das instalações elétricas. É muito importante o entendimento do magnetismo, da indução, né, relativo à lei de Faraday, para que a gente possa compreender alguns eventos que ocorrem nas instalações elétricas. Olá, pessoal, vamos para mais uma aula sobre o eletromagnetismo aplicado nas instalações elétricas, alguns conceitos iniciais sobre o eletromagnetismo. Essa aula é muito importante, né, para que vocês tenham uma visão da importância do eletromagnetismo nas nossas vidas e o que ele pode provocar nas instalações elétricas. Primeiro ponto a que nós temos que definir e entender a natureza do magnetismo. Né? A natureza do magnetismo está relacionada ao seguinte: a maioria dos equipamentos hoje, dos equipamentos elétricos, eles dependem diretamente ou indiretamente do magnetismo. Sem o magnetismo, o mundo elétrico que conhecemos hoje não existiria. Existem poucos dispositivos elétricos utilizados atualmente que não empregam o magnetismo. Isso é muito importante para a gente entender por que a elaboração dessa aula. É uma aula básica. Os ímãs naturais. O fenômeno magnetismo ele foi descoberto por volta de 2637 a.C., né? Os ímãs eles eram usados nas bússolas primitivas e eram chamados de pedras guias. E utilizava-se na época a magnetita. É o mais comum mineral fortemente magnético, né? Estando presente em pequenas quantidades em quase todas as rochas e também nos meteoritos. Então, a importância do magnetismo nos equipamentos elétricos e eletroeletrônicos é muito importante. Sem o magnetismo não existia a maioria dos dispositivos eletroeletrônicos. Outro ponto muito importante da gente entender é o seguinte: o que o ímã, né, ainda falando um pouco da natureza do magnetismo, um ímã ele atrai um pequeno pedaço de ferro graças a alguma força existente em torno do ímã. Essa força existente é denominada de campo magnético. Se vocês observarem, o ímã tem um polo norte e um polo sul. As linhas de força ou a força magnética direciona esses pequenos pedaços de ferro onde as linhas de forças vão do polo norte ao polo sul. Essa presença dessa força magnética pode ser observada pela orientação dos pequenos pedaços de ferro aqui ao longo desse ímã. Exatamente da mesma forma que a gente tinha nas cargas elétricas, que era o seguinte: cargas elétricas do mesmo sinal se repelem. Aqui, polos de um ímã, se eu tenho um polo norte com o polo norte, se repelem. Polo norte com o polo sul se atraem, né? Então, a gente diz que os polos magnéticos iguais se repelem e os polos opostos se atraem. O campo magnético ele parece ser formado por linhas de força que saem do polo norte do ímã, saem do polo norte do ímã, percorrem, né, o ar, percorrem o ar ao seu redor e entram novamente no polo sul do ímã. Então, as linhas de força saem do norte e vão até o sul. Dessa forma, a gente presencia o campo magnético, né? Essa força magnética. Quanto mais forte for o ímã, maior é o número de linhas de força e a área abrangida por esse campo.
Ainda falando do ímã, o campo de todas, não, o conjunto, na verdade, o conjunto de todas as linhas de força do campo magnético que emergem do polo norte do ímã é denominado fluxo magnético. O símbolo usado do fluxo magnético é a letra grega φ. Vocês podem observar no desenho que as linhas de força migram do norte em direção ao sul. A unidade de fluxo magnético, o fluxo magnético é um conjunto de linhas de campo magnético. O que é o fluxo? É um conjunto de linhas de campo magnético. Então, o fluxo magnético, a unidade do fluxo magnético no Sistema Internacional de Unidades é o Weber. 1 Weber é igual a 10 vezes a oitava linhas de campo magnético. Como o Weber é uma unidade muito grande para campos típicos, costuma-se usar também o microweber, o miliweber, né? Quando você tem uma intensidade de campo pequena. Quando você tem uma intensidade de campo maior, você pode expressar em outra grandeza. Mas então o que é importante vocês entenderem é que um conjunto dessas linhas de campo magnético, a gente dá um nome de fluxo magnético. Então, o fluxo magnético ele é medido em quantidade de linhas. 1 vezes 10 a oitava representa 1 Weber. O meu exemplo aí é só para vocês esquentarem os motores é o seguinte: se um fluxo magnético tem 3.000 linhas, calcule, né, esse fluxo magnético em Weber. 1 Weber tem 10 a oitava linhas. Então, x Weber tem 3.000 linhas. Então, eu vou dividir 3.000 linhas de campo magnético e vou dividir por 10 oitava. Isso vai me dar um fluxo de 30 microweber. Continuando um pouco, um conceito muito importante, está relacionado com a natureza do magnetismo. O que a gente fala é a densidade de fluxo. A densidade de fluxo é o fluxo magnético por unidade de área de uma seção perpendicular ao sentido do fluxo. Bom, a equação para a densidade de fluxo magnético é fluxo por área, né? É fluxo magnético por unidade de área, φ, ela é dada pela integral de superfície do vetor B. Esse vetor B é o vetor campo magnético, escalar dA, que é o vetor área, onde A, o vetor A, o vetor A é o vetor perpendicular à superfície do material imerso nesse campo magnético, onde B é o campo magnético, B é o vetor do campo magnético. Então, esse ímã, à medida que ele aproxima, né, dessa bobina, nós vamos ter nos terminais da bobina uma tensão induzida, que nós vamos ver mais à frente. Só que eu estou relacionando o fluxo dessa bobina. O fluxo, se esse campo magnético B for uniforme e a superfície for uma superfície plana, podemos dizer que o fluxo magnético é o vetor B, que é o vetor B. O vetor B é o vetor campo magnético. É o campo magnético, né? Vetorial à área. Então, qual é o produto vetorial de A à área? Vai ser o vetor B, que é o vetor campo magnético, que multiplica a área da superfície, que multiplica o cosseno do ângulo entre o vetor área, que é um vetor perpendicular à superfície, e o vetor B, que é o vetor campo magnético. Isso se a superfície for plana e esse vetor campo magnético for uniforme. Essa equação é muito importante, nós vamos ver na parte lá de indução, né, como que é gerada a tensão em corrente alternada. Então, está aqui, ó. Se eu quero achar o fluxo magnético de uma superfície plana
com o vetor campo magnético uniforme, o fluxo é dado em Weber e ele é dado B vezes A vezes cosseno de θ. Aqui embaixo eu digo que B é a densidade do fluxo magnético, a densidade do fluxo magnético é medida em Tesla, o φ é o fluxo magnético em si, que ele é medido em Weber, e A é a área medida em metros quadrados. Então, B é medido em Tesla, B é a densidade do fluxo magnético. Ainda falando um pouco desse fluxo magnético, e em relação ao vetor área, quando é que esse fluxo magnético ele é máximo? Quando é que esse fluxo magnético é máximo? O fluxo para uma superfície plana com a densidade do campo magnético B uniforme, ou seja, o campo magnético uniforme, eu tenho o seguinte, que o meu fluxo vai ser BA cosseno de θ. Nessa posição que a superfície está, o vetor área ele é sempre normal à superfície, ou perpendicular à superfície. Nesse caso, existe um ângulo θ entre B e, entre o meu campo magnético e N. Então, o fluxo aqui vai ser diferente de zero. Nesse caso aqui, a superfície estando a 90 graus, o vetor área N, esse vetor normal da área da superfície, ele tem o mesmo sentido do fluxo B aqui, ou seja, do campo magnético B, da densidade do campo. Então, o ângulo, ele é 0 graus. Então, quanto que é cosseno de zero? Então, vocês vão ver que, nesse caso, o ângulo é 0 graus. Cosseno de zero é 1. Então, nesse caso, eu tenho fluxo máximo. E, nesse caso, eu tenho fluxo mínimo. Por quê? Olha as linhas do campo aqui atravessando, do campo magnético atravessando. Olha o ângulo formado entre o vetor normal a essa superfície, 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Então, nesse caso aqui, eu tenho fluxo mínimo, fluxo máximo e aqui um fluxo mediano. Isso é muito importante na análise da tensão induzida para gerar corrente alternada. Outro termo muito importante, outro parâmetro, né, do magnetismo muito importante a ser definido, está relacionado aos materiais magnéticos, que é a permeabilidade magnética. O que é a permeabilidade magnética? A permeabilidade magnética, pessoal, ela se refere à capacidade do material magnético de concentrar o fluxo magnético. Então, a permeabilidade é a capacidade do material concentrar linhas de fluxo magnético, concentrar fluxo magnético. Qualquer material facilmente magnetizado, ele tem alta permeabilidade. Se eu tenho um material que ele é facilmente magnetizado, ele tem alta permeabilidade. A permeabilidade relativa é uma medida da permeabilidade para diferentes materiais, em comparação com a permeabilidade magnética do ar ou do vácuo. Então, o que é a permeabilidade magnética? É a capacidade que o material magnético tem de concentrar o fluxo magnético, concentrar bem o fluxo magnético. A permeabilidade magnética do ar, ela é dada, né, em Tesla por metro por ampere-espira, que é 4π vezes 10 a menos 7. Então, se eu tenho núcleo de ferro, ele é um material que tem uma permeabilidade magnética boa, que ele tem a capacidade de quê? De concentrar o fluxo magnético. Então, a permeabilidade magnética é a capacidade do material concentrar o fluxo magnético. Bom, ainda agora falando um pouco do eletromagnetismo, até então a gente sempre associava o eletromagnetismo aos ímãs, né? Agora, o magnetismo, agora o eletromagnetismo. Em 1819, né, o cientista dinamarquês, conhecido como Ørsted, ele descobriu uma relação entre o magnetismo e a corrente elétrica, num pequeno experimento. Ele observou que uma corrente elétrica, ao atravessar um condutor, produzia um campo magnético em torno do condutor. Como que ele observou isso? Ele pegou uma laminazinha, né, de papel, uma folha de papel, colocou em volta dessa folha de papel pedaços de partículas de ferro.
Quando aplicou a corrente nesse acumulador, nessa bateria, ele observou que esses materiais aqui de ferro, esses pequenos pedacinhos de ferro, eles se orientavam aqui, como vocês estão vendo aqui, né? A intensidade desse campo magnético em torno do condutor, que conduz uma corrente, ele vai depender da intensidade dessa corrente. Quanto maior a intensidade da corrente, né? Ou seja, uma corrente alta vai produzir inúmeras linhas de força que estão em volta desse condutor, né? Que se distribuem em regiões distantes do fio, enquanto que uma corrente baixa produz poucas linhas de força. Então, o que ele chegou na conclusão e que a gente já conhece? Quando circula uma corrente em um condutor, gera em torno desse condutor um campo magnético, que pode interferir, por exemplo, um cabo de energia pode interferir num cabo de dados. Por quê? Porque ele gera um campo magnético. Quanto maior a corrente que passa, maior é esse campo magnético que vai interferir em outros dispositivos, um cabo de TV, um cabo de dados. É muito importante que isso é uma definição que fixa na cabeça de vocês que um cabo, uma bandeja que passa vários cabos de energia gera ali um campo magnético intenso que pode interferir em outros tipos de serviço. Continuando aí um pouco o eletromagnetismo, a polaridade do campo, né? Como que a gente define a polaridade do campo? A polaridade do campo magnético, você vai imaginar o seguinte, a polaridade de um condutor isolado. A gente utiliza a regra da mão direita. A corrente no condutor é indicada pelo polegar direito aqui, ó, da mão direita, né? É uma forma que você tem de determinar a relação entre o fluxo num condutor, num fio, e o sentido das linhas de força. Então, o que você vai fazer? Apontar aqui o sentido da corrente e fazer um giro com os dedos restantes. O sentido dos dedos restantes vai mostrar, como vocês podem ver aqui, o sentido do campo magnético. Isso é muito importante. Essa é a regra da mão direita. Polegar direito é a corrente e o resto dos dedos faz um giro em torno do condutor, mostrando aqui, esses outros dedos, o sentido do campo magnético. E onde que a gente aplica isso? Nas instalações elétricas. Olha, vamos alertar para vocês aqui. Ó. Imagina que eu tenho dois condutores, um condutor de fase e um condutor de neutro. A corrente na fase é igual à corrente no neutro, não é isso? Correto. Só não é igual se tem fuga de corrente. Mas imagina o seguinte, a corrente no condutor é igual no condutor de fase igual a corrente no condutor de neutro. Só que os sentidos delas são contrários. Se eu aplicar aqui a regra da mão direita, tanto nesse condutor quanto nesse condutor, os campos magnéticos se somam. Então, o polegar direito, sentido da corrente, então o campo aqui está entrando, e o campo no outro, usando o polegar direito aqui, o campo também está entrando. Então, os campos magnéticos se somam quando as correntes elétricas estão em sentidos opostos. Então, se eu passar no meio desse condutor aqui um cabo de telefonia, um cabo de dados, ele vai sofrer a interferência desse cabo de energia. Bom, ainda falando um pouco do eletromagnetismo, nós temos, né, a aplicação do eletromagnetismo, né, é a aplicação de um eletroímã. Né? Uma das aplicações mais simples que tem o eletromagnetismo é a questão dos relés. Imagina você com uma bobina, você vai aplicar uma tensão nessa bobina, essa bobina vai funcionar como um ímã. Esse ímã tem uma ponta metálica aqui que vai atrair os contatos do relé. Então, os contatos que são normalmente fechados, quando atraídos, se abrem, e os contatos que são normalmente abertos, eles se fecham. Né? Isso é o princípio de funcionamento de um relé, que a gente usa muito, né? A aplicação desse relé em função dessa força que é aplicada aqui. Essa força é conhecida como força magnetomotriz. Essa força magnetomotriz, pessoal, ela é dada em ampere-espira.
Então, a intensidade de um campo magnético numa bobina de fio, ele depende da intensidade da corrente que flui nas espiras. Quanto maior a corrente, mais forte é esse campo magnético. Além disso, esse campo magnético também depende do número de voltas dessa espira. Então, a força magnética num relé, para atracar os contatos, ela é proporcional ao número de espiras e à corrente. Quanto maior a corrente, maior a força. Essa força é chamada força magnetomotriz, que é dada em ampere espira. E N é o número de espiras, e I a corrente medida em amperes. Quanto maior a corrente, maior a força magnética. Agora, falando um pouco ainda das unidades magnéticas, a intensidade de campo magnético, H, o campo magnético é simbolizado pela letra H, vamos imaginar uma bobina. Se uma bobina com um certo número de ampere-espira for esticada até atingir o dobro do seu comprimento original, a intensidade do campo magnético, ou seja, a concentração de linhas de força, terá a metade do seu valor inicial. Então, podemos definir que a minha intensidade de campo magnético, ela é medida em ampere por metro, numa bobina. Então, a intensidade de campo magnético é dada pela força magnetomotriz, para a força F, que é NI, dividido por L, que é o comprimento da minha espira. Então, quanto maior a corrente, maior a intensidade do campo magnético. Bom, outro aspecto muito importante também é a curva de magnetização. A curva de magnetização é conhecida como curva BH. A curva BH ela é usada para mostrar a densidade de fluxo decorrente de um aumento da intensidade de campo. A permeabilidade magnética μ, de um material magnético é dada pela relação ou pela razão entre B e H. Então, μ é B sobre H, onde μ é μr vezes μ0, onde μ0 é a permeabilidade magnética do ar. Então, essa curva BH ela é usada para mostrar a densidade B e o campo magnético. Então, a gente tem o ferro fundido, o aço fundido e o aço silício. Veja bem que, para o mesmo valor aqui de campo, eu tenho densidade de fluxo maior para o silício, o do aço silício maior do que o aço fundido e muito o aço fundido maior do que o ferro fundido. Bom, ainda agora, tratando já do circuito magnético, nós vamos tratar de um assunto que ele pode ser comparado com a resistência, que é a relutância. A relutância é inversamente proporcional à permeabilidade magnética. O ferro possui alta permeabilidade magnética e, portanto, baixa relutância. Quanto mais baixa a relutância for, vocês vão ver no próximo slide, maior é o fluxo. Maior é o fluxo, maior a concentração de campo. Então, a relutância ela é inversamente proporcional à permeabilidade magnética. O ferro possui alta permeabilidade. Se ele possui alta permeabilidade, que é a capacidade de concentrar as linhas de força, menor é a relutância. Menor a relutância, maior é o fluxo. A relutância é medida em ampere por verga, onde L é o comprimento da minha espira, onde eu estou analisando a relutância. A é a área da seção da minha bobina. Então, a relutância magnética é uma medida da oposição, não mais a passagem de corrente, porque é magnetismo. Então, a relutância é a oposição a quê? É uma medida de oposição que um meio oferece ao estabelecimento e concentração das linhas de campo magnético. Então, podemos dizer que a relutância é a oposição às linhas de campo magnético. E ela é inversamente proporcional à permeabilidade.
E aí surge a lei do magnetismo. Não tem a lei de Ohm? Nós temos a lei do magnetismo. A lei do magnetismo é a lei de Ohm, onde o fluxo é a força magnetomotriz, que é N, número de espiras, vezes a corrente, dividido pela relutância. Se a relutância é baixa, né? A relutância é o inverso da permeabilidade. Se a permeabilidade é alta do ferro, a relutância é baixa, logo a capacidade de concentrar linhas de força é maior, maior a concentração de linha de força, maior é o fluxo magnético. Aqui a gente está fazendo um paralelo entre a lei de Ohm, que onde a corrente é V sobre R, e o fluxo magnético, o magnetismo, onde Φ é a força magnetomotriz, que é NI, onde N é o número de voltas da espira, e I a corrente, e R é a relutância. Né? A relutância é medida em ampere por Weber, e ampere espira Weber. E a força magnetomotriz é medida em ampere espira, e o fluxo em Weber. Então, quando você diminui a relutância, você aumenta o fluxo. Quando você aumenta a relutância, você diminui o fluxo. Isso é muito importante, esse funcionamento em máquinas elétricas. Aqui uma outra aplicação do magnetismo. Essa aplicação é nos disjuntores. Os disjuntores têm a proteção para curto-circuito, pessoal. Os disjuntores protegem contra curto-circuito. Então, eu tenho aqui uma bobina, né? Eu tenho uma bobina, essa bobina está aqui nessa posição. Eu tenho aqui a fonte, tenho um contato, tenho aqui uma barra de disparo e tenho um elemento magnético em uma bobina. E a carga? Então, quando eu tenho um curto-circuito, a corrente se eleva muito, 10 vezes a corrente nominal. E o que isso vai provocar? Vai surgir aqui uma força magnetomotriz muito intensa, porque a corrente aumentou muito, uma força magnetomotriz 10 vezes o normal. E o que isso vai acontecer? Vai gerar um campo magnético nessa bobina, essa bobina vai atuar na barra de disparo, vai atrair esse êmbolozinho e esse êmbolo produz, né, o desarme do meu disjuntor, aí ele interrompe para curto-circuito. Aplicação do magnetismo e eletromagnetismo aí. Então aqui tem a foto do disjuntor, onde tem a bobina. Quando circula uma corrente de curto-circuito, ela desarma o disjuntor. Continuando a nossa aula, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho do eletromagnetismo aplicado, né? A geração da corrente alternada. Como ocorre a geração da corrente alternada? É importante vocês observarem a lei da indução magnética, né? Em 1831, Michael Faraday ele descobriu o que a gente chama de indução eletromagnética. Esse princípio afirma que se um condutor atravessar nesse condutor linhas de forças de campo magnético ou linhas de forças atravessarem um condutor, induz-se uma força eletromotriz nesse condutor ou uma tensão nos terminais desse condutor. Então, à medida que você pega um ímã, né, você tem aqui um solenoide, que é uma bobina com uma volta. À medida que você provoca essa variação de fluxo magnético, vai induzir nos terminais dessa bobina uma força eletromotriz ou uma tensão elétrica, como estabeleceu Faraday em 1831. Escrevendo essa lei de outra forma, né, que é a lei de Faraday, podemos dizer o seguinte, que a tensão induzida, a corrente induzida em um circuito fechado por um campo magnético, ela é proporcional ao número de linhas de fluxo que atravessa a área envolvida, pessoal, a área envolvida do circuito por unidade de tempo. Ou seja, a corrente elétrica induzida em um circuito fechado, podemos dizer que por um campo magnético, ela é proporcional ao número de linhas. Então, vamos aqui dizer o seguinte, segundo Faraday, que a tensão induzida nos terminais de uma bobina é menos N, que multiplica a variação do fluxo em relação ao tempo, onde N é o número de espiras da bobina,
V é a tensão induzida na bobina. dφ dt ou dφ ΔT é a velocidade com que o fluxo intercepta o condutor em Weber por segundo. Né? Então, a lei de Faraday diz que se tiver uma variação de fluxo em um condutor, tem uma tensão induzida nos seus terminais, que é menos N dφ dt. Esse negativo, ele vem da lei de Lenz, porque o fluxo, né, induzido, ele tem o sentido contrário do fluxo indutor, por isso do sinal negativo na equação da lei de Faraday. Então, se você pega uma bobina e gira essa bobina em um campo magnético constante, né, essa bobina girando, você passa a ter uma variação de fluxo. E essa variação de fluxo produz nos terminais da bobina uma tensão induzida, conhecida como força eletromotriz ou tensão induzida nos terminais, dada por essa equação. Isso é muito importante, essa lei, que é a lei de Faraday. A lei de Faraday, a gente pode tirar algumas conclusões sobre essa lei da indução eletromagnética. Então, essa tensão induzida, ela é determinada por 3 fatores. Ela é determinada pela intensidade do fluxo. Quanto mais linhas de fluxo magnético, ou seja, linhas de força que interceptam o condutor, mais alto é o valor da tensão induzida. O número de espiras, quanto maior o número de espiras da minha bobina, maior é a tensão induzida. Outra coisa também, a velocidade de interceptação. Quanto mais rápido for o fluxo, né? Quanto mais rápido for o fluxo, né? Quanto mais rápido for o fluxo que interceptar o condutor ou o condutor interceptar o fluxo, mais alto será a tensão induzida. Ou seja, quanto maior a variação do fluxo, essa variação pode ser provocada pela bobina girando dentro do campo numa velocidade grande, né? Ou as linhas de fluxo variando também. Então, quanto maior essa variação, maior será a tensão induzida. Porque um número maior de linhas de força, ele vai interceptar o condutor num dado instante de tempo. Bom, a tensão alternada, ela tem as características, né? A tensão alternada é aquela cujo módulo varia continuamente, cuja polaridade é invertida. Então, você tem um positivo, negativo, negativo. Né? A tensão no eixo horizontal tem tensão positiva e a tensão no eixo horizontal tem tensão negativa. Então, vocês podem observar positivo, negativo. A tensão alternada, ela tem a característica de inversão de polaridade. Bom, agora vamos entender um pouquinho o desenho que eu coloquei aqui para vocês. Eu coloquei aqui um ímã, onde ele vai gerar aqui um campo, um campo magnético aqui constante, uma densidade de campo em Tesla constante, são essas linhas de força aqui, e eu vou colocar uma bobina com uma volta só, um solenoide, uma espira, e um eixo girando nesse sentido onde estou passando o mouse. O que vai acontecer? Uma tensão CA, ela pode ser produzida por um gerador denominado de alternador, né? Nesse gerador simplificado, mostrado nessa figura que eu apresentei para vocês, a espira condutora, ela gira através do campo magnético e intercepta as linhas de força para gerar uma tensão CA, né? Que é uma tensão de corrente alternada induzida em seus terminais. Bom, uma rotação completa dessa espira dentro desse campo magnético corresponde a um ciclo do sinal senoidal, por exemplo, um ciclo de 60 Hz, por exemplo, os geradores de 60 Hz. A tensão induzida, eu já tinha comentado para vocês que a tensão induzida pela lei de Faraday é menos N dφ dt, ou podemos escrever menos N ΔΦ sobre ΔT. Vamos imaginar que esse fluxo é constante e a superfície
é uma superfície plana, como essa espira é uma superfície plana. Aí eu posso escrever, como eu já mostrei lá no início da aula, que o fluxo magnético, que é o número de forças, de linhas de forças que atravessa a minha espira, ele é igual a, o φ é igual a B vezes A, cosseno de θ. Onde o cosseno de θ é o cosseno entre a normal da superfície e a densidade B de fluxo. O sinal negativo na lei de Faraday indica, esse sinal negativo indica que se deve, ou seja, indica que o sinal negativo, que a força eletromotriz, ela opõe a variação do fluxo que a produziu, ou seja, o fluxo induzido ele tem sentido contrário do fluxo indutor. Então, se eu girar essa bobina, dentro desse fluxo aqui, essas linhas de força, girando nesse sentido aqui, eu tenho a geração de uma corrente alternada na mesma cadência do meu fluxo magnético. Então, eu vou fazer o seguinte para vocês. Eu vou fazer uma rápida matemática básica aqui, onde eu vou pegar o seguinte. Eu vou fazer aqui, eu vou mostrar para vocês que a minha tensão induzida, VAB, ela é, segundo Faraday, ela é menos M que multiplica dφ dt. Eu vou chamar de ômega-t de θ, e o fluxo vai ser igual a B vezes A cosseno de θ. Eu vou chamar o θ de ômega-t. Então, o meu fluxo vai ser BA cosseno de ômega-t. Essa espira tem uma volta, N igual a 1. Então, qual vai ser, pessoal, a tensão induzida nos terminais da bobina? VAB vai ser menos N, a derivada do fluxo. Qual a derivada do fluxo? B vezes A, que é a área da espira, vezes cosseno de ômega-t dt. Qual é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos seno ômega-t vezes a derivada aqui do argumento, que é ômega. Então, vai ser menos N B vezes A vezes ômega, que é a derivada do argumento, menos a derivada, que é a derivada do cosseno, que é menos seno. Fazendo isso aqui e adotando que a bobina ela tem uma volta, a tensão induzida nos terminais da bobina é BA vezes ômega vezes seno de ômega-t. Como ômega-t a gente chamou de θ, então a tensão induzida nos terminais da bobina é BA vezes ômega seno de θ. Então, o fluxo varia senoidalmente e a tensão induzida vai variar o fluxo varia cossenoidalmente e a tensão induzida varia senoidalmente. Tensão induzida nos terminais. E agora, eu vou posicionar a bobina em vários pontos. O primeiro ponto aqui no instante T1, a bobina ela está paralela às linhas de força. Quando a bobina está paralela às linhas de força, o ângulo θ é igual a zero. Se o ângulo θ é igual a zero, quanto que vale a tensão induzida? A tensão induzida, VAB nos terminais da bobina, é BA ômega seno de θ. Seno de zero é zero. Então, quanto que vale a tensão induzida? Zero. Nesse ponto aqui que a bobina está, o ângulo θ é um ângulo diferente de zero. Se é diferente de zero, a tensão induzida, ela também é diferente de zero. Vamos pegar agora, quando a minha bobina, ela está nessa posição, AB, no instante T3. AB, qual é o ângulo θ? O ângulo θ é 90 graus, que é o ângulo entre a normal e a linha de força. Se o ângulo é 90, qual é o valor da tensão induzida? VAB é BA, que multiplica ômega, seno de 90. Quanto que é seno de 90? Seno de 90 é 1. Então, eu tenho, nessa condição,
a tensão induzida máxima na minha bobina. Isso tudo variando senoidalmente. No instante T5, vocês podem observar, né, que o ângulo θ é 0, né? A bobina volta nessa posição. Se o ângulo é 0, quanto que vale seno de 0? Seno de 0 é 0 vezes BA ômega, vai dar 0, a tensão induzida é 0. Então, dessa forma, a gente forma o primeiro semiciclo positivo. E a bobina continua girando. Agora, a bobina vai para uma outra posição. Qual a outra posição que a minha bobina vai? No instante T5. Olha, aqui no instante T5. Minha bobina, agora ela está dando um ciclo completo, ela está girando. O ângulo θ, ele é um ângulo de 0 graus, então ela vai ter uma tensão negativa, né? Essa tensão negativa, né, nesse instante aqui, ela é 0, porque o ângulo é 0, está aqui. No próximo instante, a bobina está invertida. Aí o ângulo já é 270 ou menos 90 aqui, né? Então, qual vai ser o ângulo nesse ponto aqui? Qual é que vai ser a tensão? A tensão vai ser máxima negativa, né? No instante T7, a tensão é máxima negativa, né? E continuando aqui, nesse outro instante aqui, o θ é diferente de 0 e a variação de fluxo diferente de 0, a partir desse instante aqui, né? Então, a tensão também é diferente de 0. Quando a bobina chega no final do ciclo e inverte mais uma vez, eu tenho o ângulo de 0 graus nessa bobina, que corresponde ao ângulo de 360 graus, né, invertido. Aí eu tenho aqui uma tensão induzida de 0. Então, dessa forma, a bobina gerando dentro desse campo constante vai me gerar o sinal de corrente alternada. Ok, pessoal? Então, para essa aula foi utilizado o livro de eletricidade básica do Cousteau, né, e o livro do Halliday. Espero que essa aula básica de magnetismo possa ter tirado algumas dúvidas de vocês quanto à indução eletromagnética e quanto à própria geração da corrente alternada.